Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Quero profetizar um dia abençoado para você e toda a sua casa. Estamos nós aqui para trazer informações importantíssimas e relevantes. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa informação com o teu filho adolescente, com o teu filho jovem, porque provavelmente na escola ou lá na faculdade ele está ouvindo que Bill Gates é um grande filântropo da atualidade, que tem investido parte da sua fortuna para ajudar na saúde da humanidade, em prol da vida. E isso é totalmente o oposto do que este homem maligno tem feito. Pelo contrário, ele trabalha e atua intensamente contra a vida, desde a sua concepção. Ele atua em todos os cantos do mundo, principalmente com a sua ONG, é a Fundação Bill e Melinda Gates. Se você for olhar, as parcerias que a Fundação Bill e Melinda Gates faz ao redor do mundo, geralmente são com ONGs abortistas. Sim, eles investem dinheiro pesado nessas ONGs com o título de Saúde Reprodutiva da Mulher, com o título de Empoderamento para a Mulher, é meu corpo, minhas regras. Toda essa agenda woke, maligna e infernal é implementada ao redor do mundo pela Fundação Bill e Melinda Gates. É claro que não fica para trás também a de George Soros, Open Society Foundation. E, ultimamente, ele se empenhou tanto com a preocupação da saúde das pessoas que, por ocasião do problema que surgiu lá no Dragão Vermelho, ele investiu bilhões de dólares, bilhões de dólares para desenvolver, uma solução. E em contrapartida, ele ganhou muitos bilhões de dólares. Enquanto todas as empresas do mundo, de outros segmentos, ficaram no prejuízo, foi um período em que ele mais ganhou dinheiro, fazendo e vendendo solução para o probleminha que saiu de lá. E agora, o que está vindo à tona é que a solução dele está tendo aí alguns efeitos colaterais e, curiosamente, vai bater justamente numa questãozinha de reprodutividade ou reprodução das moças, adolescentes que participou do socorro que ele ofereceu para a humanidade. E também, como ele está muito preocupado com vida, por incrível que pareça, eu vou provar para você que é totalmente o oposto. Já há 15 anos atrás, Bill Gates propôs o chamado painel da morte. Sim, e ele fala abertamente, sem rodeio, que o governo não deveria gastar dinheiro com idosos, com pessoas que estão ali nos seus últimos meses de vida. Pelo contrário, deveria estabelecer-se um plano para antecipar essa partida. E ele fala que economizaria muito. Ele fala sem rodeio que não é rentável um idoso nos seus 3 últimos meses de vida. Não é rentável. Ele usa este termo. E já lá, em 2014, ele propôs o painel da morte. Vocês sabem que eles amam muito essas questões de painel, Por exemplo, tem o painel do clima lá na França. E o painel do clima vai medindo a pegada de carbono, o quanto os seres que vivem nesse planeta estão destruindo. Eles já chegaram à conclusão que a pegada de carbono de bois e vacas é um negócio desastroso. Por isso temos que acabar com essa quantidade enorme de gados que estão nos pastos ao redor do mundo. E sabe qual outra conclusão também que eles chegaram?
que a pegada de carbono de pessoas acima dos 60 anos é muito alta também, e que essas pessoas também já caiu na mira do painel do clima. E agora o Bill Gates diz também que caiu essas pessoas também nesse painel chamado painel da morte, que essas pessoas não são rentáveis mais ser mantidas. E antes de mostrar a matéria, de ler algumas coisinhas a respeito disso, para que você também mostre para o teu filho isso, tá? Eu quero que você veja ele mesmo falando, porque às vezes se a gente transmite essas informações, dizem assim, teoria da conspiração. Mesmo porque, para achar esse vídeo aqui foi complicado. Qualquer um dos vídeos de falas do Bill Gates, que são abertas contra a vida humana, você vai procurar na internet e o que você vai encontrar é um monte de agências de fact-checkings dizendo que é falso a informação, que não procede. Eles escondem o vídeo, sabe? Isso aqui mesmo. Tentei procurar de várias maneiras. Você chega lá, você encontra tudo quanto é agência de fact-checkings dizendo que é boato, que ele não falou isso, que estão distorcendo a verdade. Então, antes de falar a matéria e de explicar para vocês a respeito desse painel da morte, e para você que tem já os seus 50 e poucos, 60 anos, fique atento, porque você é a bola da vez. E mostre isso também para os seus filhos, para eles saberem que, infelizmente, muitas e muitas adolescentes que participaram da solução que ele ofereceu podem ter problemas na reprodução. Ou seja, podem se tornar estéreis. Porque o alvo principal deles é isso aí, o controle da humanidade. O número está muito alto. Mas ouça aqui, depois eu vou trazer a informação para vocês aqui. Veja ele mesmo falando isso aqui. The proportion of GDP that goes to healthcare, is that overallocated? Well, the U.S. spends 17% of GDP on healthcare, and you drop down to number 2, which is Switzerland at 12%. And so you say, well, hey, what do we get for that? Well, we get nothing. The health outcomes, which are complicated to compare, but the health outcomes are basically slightly worse, both in terms of averages and the inequity. Our bottom quartile is very ugly compared to all other rich countries' bottom quartile. Our upper quartile is somewhat better, but that's how you get the inequity. So we're spending at a huge rate, which if it wasn't increasing faster than inflation, it's increasing as a percentage of the economy, then okay, you can probably afford it. But as it continues to grow, it squeezes, unless people say, yes, I would like to be taxed a lot more. And most states have these super majorities that are required to do that, and it's not likely, and it's not clearly a good thing either. But as long as you're dealing with a finite amount, as the medical cost goes up, and that shows up both in state budgets as so-called state Medicaid spending, and it shows up in the federal budget as Medicare, and they're part of Medicaid, it squeezes out everything else. So right now what you see is it's squeezing higher education. You're raising tuitions at the University of California as rapidly as they can. And so the access that used to be available to the middle class or whatever is just rapidly going away. That's a trade-off society is making because of very, very high medical costs and a lack of willingness to say, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and to make that trade-off in medical costs? But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. So of course, that's an interesting thing you just said, which is just the last 3 months in life for one person or something, because we haven't had a discussion of how to allocate that money, it means we lay off 3 teachers to do so. I mean, in other words, we haven't had this type of allocation. We're making that trade-off because of huge medical costs that are not examined to see which ones actually have no benefit whatsoever. And because of pension generosity, we will be laying off over 100,000 teachers, which, I'm very much against that. And the whole AFT will agree with me on that. Então,
você precisa entender que esses painéis que eles propõem aí têm uma ligação muito íntima com a moeda digital que eles querem implantar também. Porque isso aí ficará atrelado. Assim como a moeda digital ela vai controlar o seu score social, falando o que você pode gastar, o que você pode comprar, de acordo com a sua pegada de carbono, de acordo com os seus posicionamentos nas mídias sociais. Por exemplo, você faz uma postagem contra a agenda woke, com certeza vai afetar no teu score social, pode reduzir o seu crédito de CBDC. E a mesma coisa aqui entra na questão do painel climático, né? Cada ser humano, ele terá medido a sua pegada de carbono. Por exemplo, se eles estabelecerem um X de emissão de carbono mensal para cada ser humano, o que pode acontecer? Quando você chegar num sábado, num domingo, num feriado e decidir fazer um churrasquinho lá na sua casa, porque você convidou sua mãe, seu pai para um churrasquinho lá, você vai até o açougue e vai passar ali o seu cartão de CBDC para pegar ali uns 3, 4 quilos de carne, né? Uma linguiça, né? Para fazer um churrasquinho no final de semana. Aí você escolhe com todo carinho aquela carne e tal. Quando você vai passar no caixa ali, a sua CBDC, né? Não é aprovado. E você vai ouvir do caixa, você não vai poder levar essa carne. Por quê? Está constando aqui que você extrapolou a sua pegada de carbono, já passou da cota do mês, você não vai poder levar essa carne. Você pode levar rúcula, acelga, almeirão, couve, repolho, somente verduras, somente vegetais, porque você está sem crédito nenhum aqui. Então é linkado uma coisa com outra. Entra a questão social, entra a questão da pegada de carbono, né? E por aí vai. Então aí nós estamos vendo aí ele dizendo, você viu ele falando aí, né? Que olha, o que você gasta para manter aí 3 meses um idoso vivo, daria para investir muito em educação, como se ele estivesse preocupado com a tua educação, com a educação do teu filho, né? E ele também vem com esse argumento dizendo aí que é uma coisa assim que não faz sentido gastar uma fortuna dessa, né? Quantos professores você poderia pagar com esse dinheiro para se manter uma pessoa idosa, viva 3 meses, 4 meses? Então eles propõem o quê? Um painel da morte. Quando chegou dentro da medição, da aferição daquele painel, que você está dando muito gasto, que a sua pegada de carbono está muito alta, simplesmente você vai receber um comunicado, olha, procure o hospital mais próximo da sua residência aí para, né, a gente te desligar, né? E essa questão aí vai muito além, não é piada isso que eu estou dizendo para você, certo? Já existem muitos países da Europa, como por exemplo a Holanda, né? Já a eutanásia assistida. Simplesmente uma pessoa que desistiu de viver, ele entra em contato, faz lá passa seus dados lá, vai lá, conversa lá com um médico, conversa com uma pessoa e ele sozinho toma essa decisão, né? E simplesmente fala, me desliga. E tem a sua eutanásia assistida. E o que é curioso então, pastor, nessa situação aí de eutanásia assistida, que causou um espanto nas pessoas, quando foi se levantar, né, os dados das pessoas que tinham entrado nesse projeto, que foram desligadas pela eutanásia assistida. Eles viram ali um número muito alto de pessoas que eram jovens e simplesmente pessoas que estavam com problema de depressão, pessoas com problema mental e autistas, que simplesmente chegou lá e falou, não quero mais, deu para mim, basta, perdi a graça e eu quero me desligar. E eles ficaram assustados com a quantidade de pessoas jovens com problema mental, pessoa débil mental, pessoa autista, né, pessoas com problema de depressão, que simplesmente foram desligadas. O número é
assustador. E assim ocorre em vários países da Europa. E eles querem implementar isso aí. Talvez agora com esse painel da morte. Assim como já tem o painel do clima, que já chegou à conclusão que a pegada de carbono de pessoas de 60 anos já é muito alta para o planeta e logo logo fica fácil para linkar essas pessoas. Você atingiu seus 60 anos, sua pegada de carbono está altíssima, você não quer se inscrever aqui para entrar no painel da morte e dessa maneira contribuir com a sustentabilidade do planeta? Então, veja bem o quanto essas pessoas são malignas, o quanto essas pessoas são diabólicas, né? Vai falar para o George Soros, que já está com quase 100 anos, se ele não quer entrar nesse programa para ser desligado. Aquele capeta lá não vai querer ser desligado, pelo contrário, né? O que ele puder fazer, né? Trocando o coração, trocando o rim, trocando o fígado, para chegar até os 110, 120, ele vai fazer. Mas agora você, o teu filho, a tua filha, eles vão chegar à conclusão que está tendo um gasto muito alto, a pegada de carbono está elevada e precisa ser desligado, desconectado. Então, esteja atento com todas essas agendas malignas, né? Eu louvo a Deus, estou orando e quero crer, né? Até agora, desde que prova o contrário, quero crer que o Donald Trump vai dar um basta nessa situação aí. Eu quero crer dessa maneira, você está entendendo? Porque o Bob Kennedy, né, que foi escolhido, né, para ser o secretário dele para atuar nessa área, principalmente ligada com as Big Pharmas, ele está de olho nessas ações aí da Fundação Bill e Melinda Gates, da Fundação Open Society Foundation, Fundação Ford. Todas essas fundações são contra a vida. As maiores agendas deles, nas parcerias que eles têm com ONGs ao redor do mundo, sempre tem como tema principal o Abor.tosh, que vem com o título de saúde reprodutiva. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, é tempo de acordarmos. E eu creio que Deus pode sim levantar um homem como Donald Trump, com essa equipe que ele está formando aí agora, que vai contra toda essa agenda maligna e satânica. Ok? Pode até ser que ao entrar ali, ele mude seu discurso e mostre as suas garras e diz que, né, pode falar abertamente que enganou o mundo inteiro e que agora vai se aliar com os senhores do mundo, com os globalistas. Mas até que me prove ao contrário, eu estou crendo, eu estou sentindo que Donald Trump, ele está batendo contra o sistema. O sistema está desesperado. Até mesmo a questão do conflito lá na Ucrânia. Veja bem a atitude que eu falei no vídeo de ontem aí, que o velhinho bidê lá, curiosamente, estava aqui na Amazônia, não estava falando coisa com coisa, e falou meia dúzia de palavras, e se embrenhou pela mata lá com um problema mental. Curiosamente, ele aqui no meio da Amazônia deu uma ordem lá autorizando os ataques com os ATACMS, né? Que são os mísseis de longa distância dos Estados Unidos. E o Zelensky, né? O Zelensky, o Zelensky, você sabe dizer, é chegado no ar, né? Então, ele, curiosamente, né? Desde então já disparou. Ele disparou alguns, só que ele não foi tão fundo lá dentro. Ele colocou ali na fronteira, nas imediações ali da divisa entre Ucrânia e Rússia. Ele não ousou jogar mais para o interior da Rússia, mas já lançou, né? O que nós cremos é o seguinte, que o Donald Trump, ele entrou em contato com o Putin. Ele está conversando com o Putin. E ele está ali quase que segurando o Putin, pedindo para o Putin, fique tranquilo, eu vou entrar, eu vou acabar com essa guerra em 24 horas. Inclusive está sendo negociada aí, parece que uma reunião até mesmo antes da posse do Donald Trump com o Putin e com o Zelensky, né? Para o Zelensky ele já vai falar assim, ó, esquece, eu entrando lá, você não vai ter mais nem um centavo desse valor que você está recebendo aqui, que poderia ser feito outras coisas, né? E com o Putin, né, ele vai estar negociando aí, porque até agora eu creio que só não houve uma reação do Putin por conta disso. Primeiro, que o ataque lá com esses mísseis, né, os ATACMS,
foi bem limitado e ele colocou bem na fronteirinha da Rússia ali, né? Ele não foi tão ousado de jogar lá mais para dentro e pegar postos ou bases mais críticas, né? Mas com tudo isso, né, nós estamos vendo aí uma influência positiva do Donald Trump. O que está acontecendo aqui no Brasil, com toda essa onda aí que está surgindo aí agora, requentaram a história. Ontem vocês viram aí, né, general sendo preso, tenente-coronel sendo preso, né? Foram, acho que 4, né? E os 4, tenente-coronel, general, que foram presos ontem, é tudo daquele batalhão especial lá do Kids Pretos, né? Que é dali de Goiás ali, que é a tropa de elite do exército, né? 4, e um policial federal, e vai vir mais prisões aí. É um ato de desespero, com medo do que vai acontecer com a entrada de Donald Trump lá. Vai sobrar aqui também no Brasil. Marque o que estamos falando aí. Tem pessoas que não estão mais dormindo, principalmente ministros daquela corte, não estão mais dormindo em paz, estão perdendo noites de sono. E assim é com esses homens do chamado Deep State, o Estado Profundo, que trabalham com as trevas, que visam a redução populacional da humanidade a qualquer custo. Então, vamos estar orando, vamos estar atentos a tudo isso aí, porque, diferente do que muitos estão falando, ele pode muito bem, sim, ser uma espécie de Ciro. Deus não levantou Ciro para ajudar Israel quando Israel estava numa situação caótica no cativeiro babilônico? Donald Trump não pode ser um Ciro. Por quê? Se ainda não chegou o tempo do governo do anticristo, se ainda não chegou o tempo da abertura dos selos, meu irmão, simplesmente Deus pode dar uma revertida nessa situação para que aconteça tudo no tempo de Deus e não no tempo dos globalistas. Por quê? Porque essa agenda de implantação do governo único, esse tempo aí foi estabelecido por eles. E lá em Apocalipse nós vamos ver que quem estabelece o tempo, o dia, a hora e o momento da entrada do anticristo, que é o cavaleiro branco, depois o cavaleiro vermelho, o cavaleiro preto, o cavaleiro amarelo, é Jesus, não é a Agenda 2030. Tanto é que eu já tinha falado para vocês, mudaram a Agenda 2030 agora para 2045. Você está entendendo? Então, quem está no controle do tempo, da hora do acontecimento, é Deus. E pode sim, muito bem, assim como pode dar uma mudada radical, o Donald Trump mostrar as garras dele, se aliar com os globalistas e implementar toda essa agenda satânica. Mas também pode acontecer o oposto. Até agora, o que está se mostrando é que ele, Donald Trump, está indo contra os globalistas, contra os que estão querendo implantar a agenda dessa nova ordem, contra os que estão querendo implantar essa agenda de redução populacional, contra as Big Pharmas, contra as Big Techs. Nós estamos vendo isso, meu irmão. Quem acreditaria que Deus levantaria Ciro, o imperador da Pérsia, do Irã? E o imperador do Irã falou, vou abençoar Israel. E abençoou Israel. Podemos estar vivendo uma situação dessa? Podemos. Por quê? Porque nós cremos que estamos vivendo os últimos momentos. Mas só que esses últimos momentos, de repente eu posso jogar 3 anos, 2 anos, 1 ano, 5 anos, e Deus pode jogar 10. Deus pode jogar 15. Nós não sabemos. Então, vamos estar atentos. Até que me prove o contrário, até agora, as ações do Donald Trump estão sendo contra o establishment, contra o Estado Profundo, contra o sistema, contra os globalistas, contra as Big Techs, contra as Big Pharmas, contra os bilionários, contra essas famílias poderosas que se sentem dono da humanidade. Amém? Oremos e estejamos atentos. Talvez seja um tempo a mais para que tenhamos um espaço de liberdade, uma janela de liberdade para continuar pregando o evangelho, para continuar resgatando almas que estão perecendo. Amém? E em nome de Jesus, eu quero pedir uma coisa para todos vocês. Lá em Moçambique, estamos vivendo um momento tenso e crítico. Vocês conhecem o nosso projeto missionário lá. Nós alimentamos centenas de crianças, famílias que viviam numa miséria. Né? Nós mudamos a história de muitas famílias com a sua ajuda, com a sua contribuição. Então, através desse trabalho social, temos evangelizado muitas famílias. Estamos ganhando centenas de crianças para Jesus.
E eu quero que você veja o porquê que nós investimos lá. Por quê? A miséria lá é tão grande. E são situações que nós não costumamos ver aqui no Brasil. É por isso que nós pedimos a todos vocês que têm amor no coração, a vocês que são movidos pelo Espírito Santo de Deus, deixa em nome de Jesus a tua semeadura. Em épocas normais, a miséria ela já impera. Em épocas normais. Imagina agora que estão em meio a uma guerra civil. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui era de épocas normais, quando nós chegamos na parceria com esse projeto com o Gabriel, pastor Gabriel. Olha como é que era. Queridos irmãos, estou aqui hoje sábado, encontrei o pai Armando que estava fazendo uma visita e veja aqui o arroz que ele Com massas flaguetes. Tão lindo, gente. com o macarrão. E aqui nós temos o rato, né? Ele também conseguiu aqui caçar seus ratos e ele mesmo está preparando aqui. Aqui são os ratos antes da preparação e depois da preparação fica desse jeito. Depois ele estará lavando, tirando aí as tripas e vai colocando na panela para servir o acompanhante do seu arroz aqui. Enquanto muitos lecram, meus irmãos, aqui está o pai Armando com a sua refeição de hoje, que será o ratos. Então aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já tem na mesa, porque existem pessoas que com o mínimo que têm conseguem louvar ao Senhor. Deus abençoe e um ótimo sábado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém? E a maneira que nós achamos de agradecer a Deus, de ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito, é justamente isso, né? Dividindo um pouco do que Deus tem nos dado com essas crianças. E graças a Deus e a pessoas como vocês, hoje a situação lá é diferente. Olha como é que é a situação hoje, por conta de você que tem ofertado. Olha aqui, o teu dinheiro, a tua oferta, a tua contribuição, aonde está. E eu creio que não existe nada mais gratificante do que você olhar para essas crianças e saber que você tem colocado um pouco de arroz nesse prato. Você tem tirado essas crianças dessa situação extrema de se alimentar com mato, de se alimentar com rato. Olha que lindo. Povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que têm acompanhado aqui o trabalho em Moçambique. Quem vos fala é o pastor Gabriel. E eu quero agradecer a todos vocês que têm orado por esta obra maravilhosa em Moçambique. Vocês que têm feito parte financeiramente. Que Deus continue estendendo as mãos, abençoar as vossas casas, as vossas famílias. Sabemos que não é em vão o esforço e o sacrifício que os irmãos aí têm feito para ver a alegria no rosto dessas crianças. Creio que Deus irá recompensar por tudo, meus irmãos. Muito obrigado aí de coração. Que Deus possa abençoar. Veja aí hoje a refeição. É o arroz, feijão e carne moída. E as crianças estão aqui alegres, esperando aqui para receber a refeição. Meus irmãos, vocês não sabem quanta luta essas crianças têm passado. Dentre elas temos crianças órfãs, crianças com muitas necessidades, principalmente na alimentação, sem vestuário. Outras vão nas escolas sem sandália. Então tem sido muito complicado, meus irmãos. Só Deus sabe as lutas que eles têm passado. Mas orem por nós. Amém? Então, em nome de Jesus, nos ajude. Ore. Se você não tem condições nenhuma, amém. Deus sabe que você não tem condições, então você ajuda com a sua oração. Mas se Deus tem te abençoado, se você tem uma despensa com alimento, se você tem alimento na sua geladeira, você pode dividir um pouquinho com essas crianças através de uma contribuição, de um gesto voluntário de amor. E dessa maneira, você estará fazendo um trabalho social e espiritual, pois a proposta final é sempre dar a essas crianças o melhor alimento, o espiritual, que é pregar a palavra de Deus, instruir essas crianças no caminho em que devem andar. Em nome de Jesus Cristo, se você tem sido abençoado por Deus, demonstre a sua gratidão partilhando um pouco do que Ele tem te dado. Se você não tem condições nenhuma, você também pode nos ajudar com a sua oração, com a sua intercessão, mas não vamos abandonar nossas crianças, né? Em nome de Jesus, Deus conta com você. E eu oro por todos vocês que têm sido parceiros, eu oro por todos vocês que voluntariamente, com alegria no coração, têm contribuído. Que Deus cumpra a palavra dele na tua vida.
E a palavra dele para você que tem sido fiel é esta: eu te restituo em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Você tem me honrado com a sua contribuição, eu multiplico o teu celeiro e transbordo o teu lagar. É o que Deus fala para você na palavra dele, e eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre o teu emprego, sobre o teu comércio, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Aqui abaixo, aqui, ó, na descrição desse vídeo, tem os dados necessários para você fazer a sua oferta de amor para com as nossas crianças ali em Moçambique. Amém? Um beijo no teu coração, compartilha essa informação com o maior número de pessoas e principalmente com o teu filho adolescente, jovem, que vai ouvir lá na faculdade, na escola, que Bill Gates é o maior filântropo da atualidade. Mostre para ele quem de fato é Bill Gates. Amém? Um beijo no teu coração, fiquem todos com Deus.